Falar agora sobre o Corinthians que entrou na briga por Bernard, ou pelo menos levantou informações. A notícia sobre o interesse corintiano foi divulgada pela Rádio Itatiaia, confirmei com uma pessoa próxima ao Mano, e essa pessoa admitiu que o Mano e seus representantes têm mapeado o mercado e conversado com uma série de pessoas e jogadores, entre eles o Bernard. Só para lembrar, o Mano foi o primeiro técnico a convocar o Bernard para a seleção brasileira, e isso aconteceu em 2012. Há uma relação de amizade, o Mano gosta muito do Bernard e entende que ele seria um ótimo reforço para metade do ano que vem, quando encerra o contrato dele com o Panathinaikos. O Bernard já deu todas as pintas, ou toda a pinta de que vai deixar o Panathinaikos para voltar ao Brasil. Ele pode assinar um pré-contrato a partir de 1º de janeiro, mas a tendência é que, com o retorno ao Brasil, o Atlético Mineiro seja o favorito. Há uma relação de amor entre o Bernard e o Galo. No período de férias, o Bernard sempre vai a Belo Horizonte, vai visitar, já esteve visitando a Arena MRV, disse que compraria um camarote, enfim. Vou ficar muito surpreso se o Bernard aparecer em outro clube brasileiro que não o Clube Atlético Mineiro. Só para sair, para encerrar esse assunto, Bernard com a camisa do Panathinaikos nessa temporada, só 19 jogos, 4 gols e mais 2 assistências. Última saideira, prometo, sobre esse assunto. Bernard que já passou por Shakhtar Donetsk, Everton da Inglaterra e Al Sharjah. Outra informação envolvendo o Corinthians, o Timão, de acordo com o site Meu Timão, quitou a última parcela do acordo com o ex-zagueiro William. Vocês lembram dele, né? O William Capita. O Corinthians tinha uma dívida grande de R$ 1.800.000. Em 2021 houve um acordo para o pagamento dessa dívida em 24 parcelas e a última parcela, enfim, foi quitada. Sobre o Veríssimo, ele está entregando aquilo que a gente já esperava, né? Um jogador de uma conduta formidável, só não foi para a Copa do Mundo por conta de uma lesão, e não há um valor fixo, segundo o Alessandro, para que o Corinthians tenha que desembolsar. O fato é que o Corinthians já pagou €1 milhão pelo seu empréstimo nesse período, até o fim de junho de 2024. E isso vai ser abatido numa eventual compra. A questão é que o Corinthians vai ter que negociar com o Benfica. E isso não começou a acontecer ainda, porque a diretoria nem vai permanecer. Pode ser um presidente da situação, pode ser um presidente da oposição, mas vai ser uma diretoria completamente nova. Então não dá para discutir essas coisas ainda. O fato é que o Lucas Veríssimo caiu nas graças, especialmente depois desse jogo contra o Grêmio, mas vem jogando bem, né? Vem jogando bem, acho que isso é um fato, né? A gente não pode desconsiderar isso. E é um cara que a gente imaginava, se ele jogasse aquilo que ele sabe em alto nível, ele realmente entraria no agrado do torcedor, porque ele é um cara muito raçudo, muito técnico, muito forte, domina a grande área ali como poucos, e tomara que o Corinthians consiga fazer um esforço para mantê-lo aqui. É jovem ainda, né? E tem, obviamente, essa esperança de voltar à seleção brasileira e quem sabe a uma Copa do Mundo. Chega agora para falar sobre os pensamentos de André Negão e Augusto Melo para o futuro do Departamento de Futebol Alvinegro. Boa noite, Salazar, e como é que tá o ambiente por aí? Boa noite, Michele, para você, para os amigos da bancada e para todo mundo que está assistindo o Gazeta Esportivo. Estamos na porta do Parque São Jorge há 3 dias das eleições que vão eleger aqui o presidente do Corinthians do próximo triênio e também do Conselho Deliberativo, Michele. Mas olha, o clima promete ficar bem diferente. Você viu que está tudo muito tranquilo aqui, mas o clima promete ser bem diferente no sábado. Isso é papo para depois, explico daqui a pouco. Agora vamos falar do Departamento de Futebol do Corinthians a partir de 2024, já projetando o ano que vem. Isso porque a gente tem algumas informações de bastidores, apuração. E hoje, para o torcedor corintiano entender, o cenário é o seguinte: o Corinthians vai ter um profissional do mercado, um executivo do futebol, como a gente costuma falar, o que é mais ou menos o Alessandro Nunes hoje no Corinthians, gerente de futebol do Corinthians. O Alessandro, ele era unanimidade tanto para Duílio quanto para Augusto, para Mário Gomes, enfim. Na última eleição, todo mundo queria o Alessandro. Caiu em descrédito e vai deixar o Corinthians. Nem mesmo o grupo de situação quer a continuidade do Alessandro. E a informação que eu tenho é que um novo profissional do mercado será contratado independentemente de quem vencer a eleição. André Negão e Augusto Melo entendem que o clube precisa deste cara, precisa deste profissional. Estamos falando de quem? Estamos falando de Rodrigo Caetano, estamos falando de Alexandre Matos, 2 dos principais nomes que temos atualmente no mercado. E o Corinthians vai sim consultar estes profissionais e estudar possibilidades de trazê-los ao Corinthians. Pelo menos um será contratado.
E se o André Negão vencer a eleição, a gente já sabe que André Sanches muito provavelmente vai assumir o cargo de diretor de futebol para trabalhar junto com esse executivo do mercado. Do lado do Augusto, este nome do diretor, que tem que ser um cara daqui estatutário, ele ainda não foi revelado. Ele está sendo guardado ali a 7 chaves. O que sabemos é que o Chicão, ex-zagueiro do Corinthians, muito provavelmente vai compor o departamento de futebol. Já falaram que para fazer um elo com a base, ou então para, de repente, ser o cara ali que faz aquele meio de campo entre o vestiário e a diretoria, enfim. Mas o Chicão muito provavelmente vai fazer parte do departamento de futebol se o Augusto Melo vencer a eleição. Do lado do Corinthians, um ex-jogador também não está descartado, Michele. Então, esse é o cenário para o departamento de futebol do Corinthians, o carro-chefe do clube para 2024. Vocês gostam da ideia, gostam dos nomes, soube que tem executivo sendo entrevistado já. Vamos ver o que a eleição vai mostrar. E daqui a pouquinho, inclusive, eu volto para falar bastante da eleição, porque o clima está ficando tenso aqui, viu, Mi? Ô Salazar, então se for aí, quando você fala a oposição é o Augusto Melo, se ele ganhar para o departamento de futebol seria o Chicão, é isso? Isso, muito provavelmente. Nesse momento ninguém quer confirmar nada, mas uma informação de bastidor é que muito provavelmente o Chicão viria meio que para a função que fazia o Alex. Quando o Alex foi contratado aqui pelo Duílio, fazia ali aquele meio de campo entre base profissional, entre vestiário profissional, diretoria, o Chicão seria contratado nesse sentido. E para a equipe do André Negão? Para a equipe do André Negão, o nome que temos até agora, como eu disse, é o do André Sanches e de um executivo de futebol, assim como quer ali o Augusto Melo, seja um Rodrigo Caetano, um Alexandre Matos ou um outro nome. Um ex-jogador não está descartado, mas nesse momento não tem um nome ali definido, caso o André Negão vença a eleição, mas não está descartado. Por exemplo, eu sei muito bem que o Fábio Santos tem a intenção de trabalhar com futebol e é uma pessoa muito próxima do grupo de situação. Então seria ali um nome, quem sabe, mas isso por enquanto é só uma especulação. Estou aqui só juntando os pingos dos is, porque eu sei que o Fábio Santos tem essa intenção e tudo mais. A gente vai ter que aguardar um pouquinho mais para saber se teremos esse nome do lado do André Negão ou não, caso ele vença a eleição. E o Alexandre Matos, se seria uma possibilidade para a equipe do Augusto Melo, é isso? Sim. E do outro lado, o André Sanches, não, é Chicão ou o Alexandre Matos, e do outro lado já está definido que é o André Sanches. Não. Não, vamos lá. O departamento de futebol ele é composto por pelo menos 3 pessoas. Teremos o diretor estatutário. Do lado do André vai ser o André Sanches, do lado do Augusto, o Augusto está escondendo esse nome. Com eles, teremos um executivo do futebol, que pode ser um Rodrigo Caetano, que pode ser um Alexandre Matos, para trabalhar junto com o diretor estatutário. E neste caso, os dois lados, tanto o André quanto o Augusto Melo, querem contratar este executivo de futebol. E além deles, a gente muito provavelmente deve ter um ex-jogador, que vai estar ali aposentado já trabalhando, como já foi o Emerson Sheik, como já foi o Alex, como atualmente tem sido o Alessandro. Do lado do Augusto, esse nome pode ser o Chicão. Do lado do André, a gente ainda não sabe, porque eles não descartam, mas, segundo me passaram, primeiro tem que vencer a eleição. Teremos alguém, mas não sabemos quem ainda. Comenta. Esse diretor executivo, ele precisa ser um especialista da área, né? O Corinthians precisa, daqui para frente, a partir do próximo ano, se profissionalizar, colocar realmente pessoas ali específicas, pessoas também que conhecem o mercado e estão atualizados, né? Infelizmente, esse Corinthians desse ano foi um Corinthians muito abaixo daquilo que todo torcedor esperava. Agora, esses diretores que estão aí na pauta aí, lógico, são aqueles diretores que já estão ali no clube, conhecem o clube, como o Andrés, como o próprio Chicão. O Chicão também está muito chateado com a situação, aconteceram algumas coisas ali, mas ele é um cara muito competente para assumir um cargo dentro desse Corinthians para o ano que vem. De tudo que eu estou vendo aí, viu, Paulo, vou ser bem breve aqui. Esses dirigentes que estão concorrendo, os dois, não me inspiram muita confiança. Eu estou falando em termos de futebol, tá, gente? Não de gestão.
E de tudo que está aparecendo aí nessa política do Corinthians, o nome mais seguro, que conhece futebol de verdade, apesar de ter brigado comigo, tá bravo comigo já de um tempo pra cá, é o André Sanches. Esse cara manja de futebol, foi um grande dirigente, fez coisas erradas também, mas reconstruiu um Corinthians, né? Então, se eu fosse corintiano, eu ia pender pro lado do André Sanches. Vai ter corintiano bravo comigo, mas é o que eu faria.